Oi pessoal, eu sou a Nara e esse é o meu ateliê de bonecas. E o passo a passo de hoje é desse sapequinha que acabou de acordar, tá aqui de touca, de pijama, e eu vou mostrar como fiz esse boneco. Garanto que o processo é super fácil, tá gente? Vocês vão gostar, os moldes estarão disponíveis aqui na descrição do vídeo, todos gratuitamente. Então baixe, imprima e venha comigo costurar. E não esqueça de deixar o meu like, tá? Agora vamos ao passo a passo. Aqui para fazer o pijama, eu escolhi essa estampa. Tem tudo a ver, né, com o tema, porque são vários ursinhos com estrelas nas nuvens e a lua. E aí eu coloquei esse tricoline dobrado, direito com direito. Comecei pela manga. Então, com o tecido dobrado, pus o molde sobre o tecido, risquei e depois espelhei esse molde e risquei novamente, tá? E aí ficaram duas mangas cortadas, né? Depois de riscar, eu cortei deixando uma margem de meio centímetro, tá bom? Pode ser de um também, ao redor de todo o corte. E aí, fiz a bainha. E aqui também essa costura da parte de cima. Então, as mangas estão aqui já cortadas e costuradas para a gente poder depois encaixar nessa outra parte. E aqui fiz o mesmo processo. Coloquei o tecido dobrado, pus o molde e risquei. Cortei deixando uma margem. E aí, fiz uma costura aqui na parte de cima, dobrando o tecido duas vezes. E aqui embaixo também fiz a bainha, tá? Nas duas partes. E agora, a gente vai para o chapeuzinho. Então, aqui também fiz o mesmo processo, ó. Coloquei o tecido dobrado, direito com direito. E aí, risquei. Depois, espelhei esse molde, risquei novamente e recortei deixando uma margem. Então, ficou assim. E aqui, no macacão, o que é que a gente vai fazer? Primeiro, vamos unir as cavas. Então, depois de fazer a bainha e a costura aqui em cima, você vai pegar uma manga, vai colocar aqui cava com cava e vai alfinetar para fazer uma costura sobre esse risco aqui que foi feito, tá? Então, faz retrocesso no começo e no final. Então, une aqui, alfineta e costura. Depois, vai fazer a mesma coisa com a outra manga. Coloca direito com direito, alfineta e faz a costura aqui nessa lateral. E vai ficar assim, tá? É bem fácil, gente. Depois de costurado, faz a mesma coisa. Pega essa outra parte aqui do pijama e vai unir cava com cava, vai alfinetar e fazer a costura aqui na lateral, com retrocesso no começo e no final. E aqui também, vai unir, é só repetir o processo e costurar. Prontinho, fiz as costuras e depois costurei um zigue-zague como acabamento para o tecido não ficar desfiando. Então, depois da costura reta, faz um zigue-zague aqui nos quatro cantos para deixar um acabamento mais bonito, tá? E aqui é só unir, ó, fica assim. Agora é só unir direito com direito, cava com cava. E fazer a costura sobre o risco. Então, eu vou iniciar aqui de baixo. Vou fazer a costura com retrocesso aqui e depois venho pra cá até o finalzinho da manga. Faço isso nos dois lados, nas duas laterais, tá? E depois
que fizer essa costura, vou fazer aqui na parte das perninhas. Então, aqui onde foi riscado, eu vou fazer a costura com retrocesso aqui no comecinho também. Sigo até o fundo, aqui desço e finalizo com retrocesso, tá? E aí, só depois que costurar essa parte aqui, aí sim, eu faço um corte aqui no meio e faço o acabamento com zigue-zague também, tanto aqui como nas laterais. Já costurei em toda a volta. E agora, antes de fazer o acabamento com zigue-zague, você faz um pique aqui embaixo do braço, aqui também. E aqui no fundo, faz tipo um Vzinho, um corte aqui e outro aqui. Porque aí, depois que fizer o acabamento e desvirar, não vai ficar repuxando o fundo aqui e embaixo dos braços. Então, antes de fazer o zigue-zague, faz esses piques, aí é só costurar e depois desvirar. Então, eu vou para a máquina, faço o zigue-zague e depois desviro para mostrar para vocês. Bom, aqui já tá pronto, desvirei, né? E depois, com uma linha de crochê, coloquei o fio, no caso duplo, né? E fui com uma agulha comum mesmo, fazendo uma costura em toda a volta. E na pontinha, eu finalizei com essas bolinhas, esses pompons aqui. E dei um nozinho na ponta. E olha só como ficou bonitinho, né? Agora é só franzir no corpinho e amarrar, tá? Então, aqui eu já vou reservar para depois vestir. E o chapéuzinho, a gente faz o seguinte, coloca direito com direito, lembra que aqui a gente já costurou, né? Fez a bainha e agora é só fazer a costura em cada lateral. Aqui em cima, você vai iniciar a costura com retrocesso aqui no começo, até aqui, e aqui também da mesma forma. Ou começa por aqui ou por aqui, tanto faz. Contanto que seja com retrocesso no começo e no final, e essa parte aqui vai ficar aberta. Já fiz as costuras nas laterais e aqui com uma agulha comum mesmo, eu fiz uma costurinha fechando essa parte, tá? E aí, é só desvirar e depois colar um pompom aqui na pontinha. Aí, você pode usar ou esse pompom pequeno que a gente usou aqui, ó, pro pijaminha dele, ou você pode fazer um pompom de lã. Eu já tinha esse daqui pronto de um outro trabalhinho que eu fiz, e aí sobrou esse daqui e eu vou usar para colar aqui em cima. Depois que colar aqui o pompom, é só reservar para depois colocar no corpinho do boneco. Aqui para os membros, eu tô usando o algodão cru, mas você pode usar o tricoline 100% algodão, que dá certo. É só escolher na tonalidade que você quiser para a pele desse boneco, tá? Ou boneca. Enfim, e aqui eu dobrei o tecido, coloquei o molde, risquei e depois cortei deixando uma margem de costura, tá? Então, depois de riscar e costurar sobre o risco, eu deixei essa abertura, eu vou desvirar, né? Dei uns piques aqui nesses cantinhos, na parte de cima. E agora é só desvirar e reservar. Não vou encher com a fibra agora, porque essas pernas serão embutidas no corpo. Então, eu não vou encher. Coloquei o molde, risquei, costurei sobre o risco, com retrocesso no começo e no final, deixei essa abertura para desvirar. E antes de desvirar, eu dei um pique aqui nesse cantinho da mão. E agora é só desvirar, encher com a fibra e fechar a abertura com os pontinhos, uma costurinha simples com agulha comum mesmo. Já pode encher e reservar.
Já desvirei as pernas, agora vou encaixá-las aqui para fazer embutidas. Então, eu vou unir aqui, ó, ponta com ponta. E a parte da frente do pezinho, eu vou colocar assim para baixo. Aqui ficou a abertura por onde eu vou encher com a fibra depois. Então, vou encaixar aqui, com a outra faço a mesma coisa, uno ponta com ponta, viro para baixo e vou colocar aqui uma do lado da outra, tá? E aí é só dobrar isso aqui para não atrapalhar na hora de costurar. Então, dobra, deixa tudo bem encaixado aqui e sobrepõe com essa segunda parte aqui do tecido e alfineta. Então, eu vou alfinetar e depois fazer uma costura, iniciando aqui no pescoço, tá? Então, depois que alfinetar tudo isso, deixar tudo preparado para costurar, eu vou iniciar essa costura aqui com retrocesso no começo, vou seguindo em toda a volta e finalizo aqui com retrocesso novamente. Bom, aqui eu já costurei tudo, deixei a abertura aqui. E antes de desvirar, é bom dar um pique em cada lado, aqui nesses cantinhos. E agora, com muita paciência, vou tirar uma perninha por vez aqui pelo pescoço, desvirar com muita calma, e aí eu mostro como ficou. Depois de desvirar, olha só como fica. Tá tudo meio amassado, mas não tem problema, porque depois que preencher com a fibra, o corpinho fica tudo certinho e esses amassados somem. E aqui, ó, ficou a abertura em cada perninha. É só encher e depois costurar com uma agulha comum mesmo. Preenche bem aqui com fibra esse corpo, deixa esse pescoço bem firme e depois é só costurar essa abertura, fechando com uma costura simples também. Lembrando que, se quiser que o boneco ou a boneca fique com o corpinho bem firme, tá? E fique em pé, encostado na parede, enfim, em algum apoio, o ideal é que você encha bem essas pernas com bastante fibra e deixe tudo bem firme. Se você quiser uma boneca ou um bonequinho que fique sentado, tá? Então, o ideal é que você não preencha tanto essas pernas. Deixe um espacinho aqui meio vazio, próximo a essa base do corpo, tá bom? Se quiser que ela sente. Aí você deixa bem preenchido daqui para baixo e deixa uma folguinha aqui. Aí ela vai sentar tranquilamente. Bom, aqui você tem duas opções para fazer a cabecinha da boneca ou boneco. A primeira, geralmente eu faço assim, risco, e em cima do risco eu faço uma costura com retrocesso no começo e no final, fechando tudo. Aí eu faço um corte apenas nessa parte de cima do tecido, desviro e preencho com a fibra, tá? É uma forma de fazer a cabeça. Mas se você quiser fazer com orelhas visíveis, você vai precisar de um molde, que eu vou deixar disponível também. Vai riscar sobre o tecido dobrado e depois vai costurar assim, ó, com retrocesso aqui no começo e no final. Então, inicia a costura aqui sobre o risco e finaliza aqui. Essa parte fica toda aberta, tá? E aí, você vai desvirar, como eu fiz aqui, e vai encaixar antes de costurar. Então, tem duas opções. Se não quiser com orelhas, você faz assim, porque aí o cabelo cobre, né, a lã, e tá tudo bem. Se quiser que fiquem orelhas visíveis,
aí você faz dessa forma. Depois que desvirar as orelhas, você vai encaixar aqui. Veja a altura que você quer, mais ou menos. Então, você vai colocar dessa forma, assim, para dentro, ó. E aí, mede mais ou menos onde você quer que fique. E aqui também, ó, costura tudo com retrocesso no começo e no final e deixa para fazer um corte aqui, próximo dessa costura, para poder desvirar. Lembrando que o corte é apenas numa parte do tecido, do outro lado não pode cortar, tá bom? E aí, você vai ter as orelhinhas embutidas, tá, gente? Então, pode fazer tranquilamente, não fica grande, porque boa parte disso aqui, ó, vai ficar costurado, embutido. Então, é só escolher a forma como você quer. Bom, aqui eu já preenchi o corpo com a fibra, fechei com uma costura todas as aberturas e depois eu fiz a costura aqui dos braços usando o agulhão. Então, numa mesma costura, eu prendi os dois braços. É só atravessar de um lado para o outro. E aí, esses bracinhos vão ficando bem firmes, presos ao corpo, numa mesma costura. Eu tô usando a linha 10 e aqui esse agulhão. Se não tiver, não tem problema, costura um bracinho de cada vez que dá certo, tá? Então, ó, corpinho pronto. Agora, vou mostrar como ficou, ó, depois que eu desvirei a cabeça, as orelhas estão aqui. E aí, eu vou fazer um detalhe. Eu vou colar, colocar um pinguinho de cola aqui, pra dobrar essa parte da orelha. E aí, fica com esse detalhezinho assim, ó. Então, eu vou fazer isso na outra também. Vai ficar assim. Aqui já fechei com uma costura, aquela abertura. E para fazer as marcações do rosto, eu tô usando esse moldezinho que eu fiz, vai estar disponível também para imprimir. Eu passei aqui pro papel cartão, mas aí você pode passar pro acetato também, que é até melhor, que o acetato é mais resistente, material. E aí, o que é que eu tenho aqui? Uma marcação para os olhos, para o nariz. Aqui do lado eu usei para traçar a sobrancelha. E esse daqui, com essa curvinha maior, eu usei para traçar a boca. Então, com a fita métrica, você vai medir daqui, da costura para baixo, 4 centímetros e vai posicionar o molde dessa forma, ó. Então, é só riscar, daqui pra cá tem 4 centímetros, coloca o molde, risca, depois vira de cabeça para baixo e risca a parte de cima também, tá? Depois disso, é só pegar aqui também no nariz, fazer um risquinho, uma curvinha, e marcar 1,5 centímetros para baixo e posicionar essa parte aqui do molde para riscar a boca. Foi isso que eu fiz. Depois que eu risquei, fiz esse detalhezinho assim, ó, nos cantos. E tá basicamente pronto. Aqui do olho para cima, eu marquei 0,5 centímetro, coloquei o molde e risquei. E aí, depois de fazer todas essas marcações, a gente pode contornar usando a canetinha permanente ou usar um pincel bem fininho ou um palitinho de dente ou a pontinha do palito de churrasco também é muito bom, caso você não tenha um pincel muito fino. E aí, usa tinta de tecido para cobrir tudo isso. Se não tiver o pincel e tiver a caneta permanente, você usa a caneta, tá? Eu vou cobrir com a caneta, mas o olhinho eu vou fazer com a tinta de tecido mesmo. Então, é só para cobrir, ó. Cobrir aqui, desse lado também. Aqui,
o olho. E aí é só preencher. Aqui o nariz também. E a boquinha. Por isso que é bom fazer com lápis ou com aquela caneta que apaga depois que passa o ferro, porque aí você tem como consertar caso erre. Mas aí eu fiz com lápis. E agora eu vou preencher com a tinta de tecido todo esse espaço aqui. Bom, já preenchi aqui todo esse espaço do olho. Olha só. E agora eu molhei só a pontinha do pincel. Vou tirar o excesso aqui. Molhei na tinta branca para fazer uma meia lua aqui embaixo, ó. Aqui embaixo do olho, pegando da metade aqui no cantinho até a outra ponta. E aí vai mesclando um pouquinho da tinta branca na tinta preta. Se quiser, pode reforçar, né? Colocando mais um pouco de tinta branca. Mas é basicamente isso, fazer esse detalhezinho aqui na parte de baixo do olho. Aqui também, ó. Depois, usa a canetinha permanente para fazer os retoques, os últimos retoques nessa parte. Então, é só ir contornando depois que a tinta secar. E aí, vai ajeitando esses cantinhos que fica meio complicado de pintar. Aí, você vem com a caneta permanente e vai ajeitando aqui esses contornos. Depois que secar, aí sim eu venho com a caneta permanente preta e vou contornando aqui para deixar isso bem bonitinho nos cantos. E depois a gente faz o brilho, tá? Coloca aqueles pinguinhos com a tinta branca nos cantinhos para fazer um brilho nesse olhar do boneco. Bom, a tinta secou e aí com a caneta eu vim contornando aqui essa parte para deixar bem bonitinho esse detalhe branco que eu fiz no olho. Então, com a pontinha mesmo, fina dessa caneta, fica mais fácil de fazer isso. Então, ó, fui assim, contornando os cantinhos também. E aí, não ficou aquele borrão branco no meio do olho, tá? Então, com essa ponta facilita muito, porque aí você contorna, deixa tudo bem bonito e não fica aquele borrão de tinta. Olha só. Se quiser reforçar com a tinta branca e deixar isso bem mais destacado, você pode fazer também. Mas eu acho que assim já tá bom. E agora eu vou fazer o brilho nos olhos dele. Então, com a pontinha do pincel, eu venho aqui e faço um pinguinho aqui no cantinho superior, ó. Aqui também. Com um boleador bem pequeno, você pode fazer isso. Se não tiver, faz com a pontinha do pincel mesmo. Se quiser, pode fazer mais um aqui do lado, mais em cima. Você é quem sabe, tá? Pode fazer um aqui, mais destacado no meio, na parte de baixo. Mas pra mim, tá bom. Eu quero esse olhinho bem simples. E agora, eu posso fazer também pequenos cílios.
aqui no cantinho. Cílios é uma coisa que, independentemente de ser boneco, todo mundo tem, né? Então, você pode fazer isso aqui. E um detalhezinho aqui embaixo, assim, ó. Prontinho. Sim. Pode fazer umas sardas aqui. 3 pontinhos aqui também. Ou mais um aqui embaixo, ó. E tá pronto. E agora é só pegar a cabeça, colocar aqui na frente do pescoço e depois fazer uma costura bem reforçada com a linha 10 aqui atrás, ó. Então, coloca direitinho aqui, centraliza. E aí, você vai fazer uma costura em toda a volta, prendendo esse pescoço à cabeça e deixando isso daqui bem costurado, tá? Então, faz isso com calma, depois reforça novamente para deixar uma costura bem resistente aqui. Eu vou fazer isso com calma e volto para mostrar para vocês, porque fica bem complicado aqui com o tripé e o celular gravando, e aí eu não tenho muito apoio. Mas aí eu vou costurar e volto para mostrar para vocês, e aí a gente vai pro passo a passo dos cabelos. Bom, aqui eu já costurei, ficou assim. Fica meio bagunçado aqui atrás, mas não tem problema, porque tudo isso vai ficar escondido depois que a gente colar a lã. Então, ficou bem firme o pescoço, ó. A cabeça tá bem costurada. E agora é só iniciar o processo de colagem da lã. Aqui eu tenho pequenas mechinhas amarradas ao meio, tá? Eu não medi porque nem todas têm o mesmo tamanho, né? Mas a diferença é bem pouca. E na verdade, gente, eu tô reaproveitando restinhos de lã. Então, sabe aqueles tufinhos de lã que geralmente a gente põe no lixo depois que apara o cabelo da boneca, enfim, para igualar as pontas? Pois é, eu sempre junto, eu não jogo fora, porque para fazer cabelo, no caso de boneco, a gente não precisa de muita lã. Então, esses restinhos de lã que geralmente a gente põe no lixo, serve para fazer essas pequenas mechas para cabelo de boneco. Então, dá para reaproveitar aí bastante a lã de vocês. Esses restinhos de lã dos cabelos das bonecas, a gente pode juntar e depois fazer pequenas mechas para colar na cabecinha do boneco. Geralmente o boneco tem o cabelinho mais curto, então leva menos lã, né? Aí é até mais econômico, porque você não precisa abrir um novelo novo para fazer cabelo de boneco. E depois você vai aparando as pontinhas para deixar o mais igualado possível, mas é basicamente isso. Então, eu vou colando aqui na cabecinha dele, começar aqui perto da orelha, assim. E aí, vou preenchendo toda essa parte aqui da cabeça, tá? Primeiro, essa parte aqui ao redor, e aí, depois você vai organizando e vai aparando os fios. Somente depois que eu colar tudo é que eu venho com a tesoura e vou aparando para não ficar muito volumoso. Mas é só colar as mechas assim, tá?
Bom, gente, finalizada a colagem aqui dos cabelos, agora é só aparar com a tesoura, deixar isso daqui bem redondinho, com calma, aparar tudo isso, deixar bem arrumadinho. E aí eu mostro pra vocês. Bom, já aparei aqui as pontas, deixei ele mais organizado possível, meio redondinho assim, tirei aquelas pontas maiores. Então, não tem segredo, gente, é só aparar com a tesoura, deixar aí no volume que você desejar. Mas é um cabelinho bem fácil de fazer, né? Porque é basicamente colar umas mechas aqui, escondendo aquelas costuras aqui atrás. Então não tem muito o que fazer, é só colar e depois aparar as pontas. É um cabelo bem simples, bem fácil e econômico também, né? A gente usou pouca lã. E aqui eu passei um pouquinho de blush para deixar o rostinho dele um pouquinho mais rosado, mais corado. E aproveitei para vestir o pijama e olha só, gente, que gracinha. Eu achei tão fofa essa estampa. Já tem anos que eu tenho ela, então tinha sobrado um pedaço. E aí eu tive a ideia de fazer esse pijaminha. Ficou muito fofo, né? Aqui também com um pompom em cada ponta. Ficou bem mimoso. E aí a gente vai colar, no caso, a touquinha dele, né? No começo do vídeo eu falei chapéu, mas na verdade é uma touca. E aí, gente, eu não quis fazer essa touca grande, larga, para poder vestir na cabeça dele, porque eu queria que fosse apenas um detalhe aqui de lado, né, para colar aqui de lado e deixar meio caído assim, tá? Mas isso foi uma opção minha. Se vocês quiserem fazer uma touca realmente para vestir na cabeça do boneco, bem mais larga, não tem problema, é só pegar o molde. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Ó, é só pegar esse molde e aumentar alguns centímetros aqui dos lados, entendeu? Então, você aumenta 2, 3 centímetros, vai marcando assim no papel, né? Primeiro faz um molde para você, já que você vai modificar, e aí vai aumentando alguns centímetros aqui pro lado, e depois espelha e vai e aumenta do mesmo jeito e faz o seu molde maior, mais largo, e aí não tem problema. Você vai ter uma touquinha bem mais larga para poder encaixar na cabecinha do boneco, tá? Isso é opcional, mas eu prefiro fazer nessa medida aqui, porque eu não quero vestir na cabeça, eu quero que fique só um detalhezinho aqui no cantinho do cabelo, meio caído. E aí eu vou colar ou costurar, dar uns pontinhos aqui, enfim, para poder ficar bem arrumadinho. E tá aí um bonequinho de pijama para você decorar o quarto do seu bebê ou divulgar entre as suas clientes aí, mamães de meninos. Bom, gente, esse é o passo a passo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. A proposta era essa, trazer um bonequinho fácil de fazer. Qualquer pessoa que está iniciando aí na costura criativa, na confecção de bonecos, vai saber fazer, porque é um passo a passo simples comparado a outros tipos de bonecos, outros modelos de roupa. Então, é basicamente um pijaminha aqui, uma peça só, né? Aqui também a touquinha, bem fácil de fazer, você pode fazer ela maior se quiser. Mas é isso, ó, o cabelo fácil de fazer, com pouca lã, super simples. Pintura também, nada de sofisticado, nada de tão difícil assim para fazer. E é isso, gente. Não esqueça de se inscrever aqui no canal se você for novo ou nova por aqui. Ative o sininho de notificações para que seja avisada cada vez que eu postar um vídeo aqui no canal. Então é importante que vocês cliquem no sininho e fiquem por dentro das novidades que eu vou trazer aqui para o canal, tá? Então me digam aqui nos comentários também o que acharam, eu vou querer saber de vocês, se vocês já fizeram bonequinhos assim com pijamas, ou alguma dica que vocês tiverem também. Vamos trocar ideias aqui nos comentários e até o próximo passo a passo. Forte abraço para vocês, tchau, tchau!